Eu fico pensando como pode o sujeito em sã consciência votar em Geraldo Alckmin ou Jair Bolsonaro. A não ser que seja um mega empresário, né? Um banqueiro. E quando eu digo mega empresário, eu não estou falando sujeito que tem uma firma pequena, um comércio que produz ali alguns empregos, né? Gera alguns empregos, produz alguma riqueza, que esse realmente tem que ser protegido pelo Brasil. Eu digo mega empresários, aqueles que dão dinheiro para o político só tomar decisões favoráveis a ele. Esses daí, votar no Geraldo Alckmin, no Jair Bolsonaro, não tem problema. Cada um defende o seu. Essa é a verdade. Cada um defende os seus interesses. Quando eu digo não dá para entender como é que o sujeito consegue votar em Geraldo Alckmin ou Jair Bolsonaro, é o cara pobre que depende do salário para viver, achar que um desses políticos vai resolver o problema deles. A reforma trabalhista do Temer gerou alguns empregos aí que pagam R$ 200, R$ 300. Pô, o cara vai ter dinheiro para comprar arroz e feijão para não morrer de fome, né? Isso daí até o Bolsa Família não deixa ele morrer de fome. O que vai gerar emprego no Brasil não é a perda de direitos trabalhistas. Até porque aqui no Brasil as pessoas têm muitos direitos trabalhistas, né? Lá só não tem salário. Não, porque lá nos Estados Unidos eles não têm nenhum direito trabalhista, mas lá eles têm salário. Um dia desses, um formador de opinião. Eu não vou chamar de pensador porque não tem nada a ver pensador com formador de opinião. Tem gente que pensa e não forma opinião, tem gente que forma opinião e não pensa, né? Jogador de futebol pensa muito pouco. E ele faz um penteado diferente de cabelo e ele forma opinião, porque todo mundo copia. Afinal de contas, no Brasil, as pessoas preferem futebol ou preferem filosofia? Eu acho que elas preferem futebol. Então você vê, por exemplo, muitos professores que pensam muito, têm ideias brilhantes, não são formadores de opinião, porque no Brasil ninguém liga porque eles falam. Então um desses indivíduos que eu chamo de formador de opinião, ele se diz pensador, mas eu chamo ele de formador de opinião, fez a seguinte pergunta: por que, que os americanos não vêm morar no Brasil, né, já que aqui tem tanto direito trabalhista? Por que, que eles não saem dos Estados Unidos e não vêm morar aqui? Eu acho que eles não vêm morar aqui, primeiro porque eles gostam muito do país deles, segundo porque lá eles têm salário, né? Lá eles têm um governante que, por mais que seja maluco, como alguns dizem, alguns o consideram maluco, mas é um cara que pelo menos gosta do país. Eles têm os problemas deles, as questões sociais, raciais, comportamentais, morais, né? Onde tem umas brigas, umas rusgas meio feias. Mas na essência eles gostam do país. Eles querem ver o crescimento do país. Nem que para isso tenha que invadir o país dos outros, matar todo mundo e roubar todos os recursos naturais. Né? Mas aqui no Brasil os nossos governantes eles não gostam do país. Eles gostam de dinheiro. E qualquer empresário e banqueiro que der dinheiro para eles, eles vão trabalhar para esses empresários e para esses banqueiros. E quem acha que o mercado interno tem que alavancar a economia é empresário pequeno.
é o seu Zé da padaria, o seu João do mercado. Esses precisam que circule dinheiro no Brasil para que eles toquem o comércio deles, a empresa deles. Mega empresário no Brasil produz para vender para a Europa, produz para vender para os Estados Unidos. E se ele tiver trabalhadores escravos à disposição dele, ele vai produzir mais, vai gastar menos, e na hora que ele vender para os Estados Unidos e para a Europa, ele vai obter mais lucro. E são esses mega empresários que financiam a campanha de pessoas como Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro. Aí eles falam que não, porque o Brasil, aí nós precisamos fazer uma política nova, precisamos de crescimento econômico, precisamos não sei o quê. No fundo, são dois picaretas que só querem fazer o povo brasileiro virar escravo. Um deles falou que vive com um saláriozinho baixo, né? 5 mil. Eu só tenho 5 mil. Eu não sei como é que a família dele passeia para cima e para baixo de avião, de helicóptero, tendo só um ganho desse pequenininho, né? Tendo só uma renda tão baixinha que nem essa. Mas essa é a política. Essa é a política no Brasil. Uma elite política que acha que eles merecem ficar ricos enquanto o povo tem que ser pobre. Porque eles acham que se todo mundo ficar rico no Brasil, vai ter muita utilização de recursos, né? Vai prejudicar muito a economia, vai ter muito pobre dirigindo carro no trânsito, vai atrapalhar eles, vai ter muito pobre andando de avião, isso vai atrapalhar eles. E o que me deixa mais triste é que os militantes desse tipo de político, eles tentam de todas as formas enganar o povo, chamando as pessoas de burras, né? Porque se você acha que eles são maus políticos, você é burro. Se você acha que esses dois não servem para ser presidente, você é burro. Se você acha que o presidente tem que chegar e tentar melhorar a vida de todo mundo, você é burro, porque o presidente só vai melhorar a vida de todo mundo se melhorar a economia. E o pior é que tem gente que cai nessa história.